noite. Muito boa noite. Começo com uma música da nossa querida Sara Tavares, que partiu hoje aos 45 anos. E a música permanece, não é? Ela é um ponto de luz, tal como esta música que eu escolhi agora, para ouvirmos e iniciar e fazer assim um tempo, enquanto as pessoas vão chegando aqui ao Instagram e vão entrando também aqui na sala privada do Zoom. Olá Cecília, bem-vinda, minha querida. Evelyn também está aqui, bem-vinda no Instagram. Vamos novamente para mais uma leitura deste livro, Encontre o seu lugar no mundo, da Ana Patrícia Chagas, e com certeza que a Sara Tavares, que partiu hoje, também encontrou o seu lugar no mundo da música, e que vai continuar entre nós enquanto a música dela durar. É só uma transformação, uma mudança de estado. E vamos então para o nosso livro. Cecília, bem-vinda, Olímpia, bem-vinda, Olímpia Martins, do Brasil, a minha querida está aqui também. Nós ficamos na página 132 e curiosamente é o início que hoje nos traz aqui, é o movimento que existe de vida e de morte, desde que nós nascemos com o primeiro sopro de vida até que nós morremos com o último sopro de vida. É a única coisa que realmente nós temos de garantia. Mas, além deste movimento de vida e de morte aparente, que nós todos conseguimos ver, existe às vezes nas constelações sistémicas um movimento também para a morte. No pensamento sistémico de Bert Hellinger, ele falava muitas vezes nos movimentos que nós fazemos para a morte. Sempre que nós, por exemplo, estamos a olhar para um excluído, sempre que nós podemos estar numa lealdade sistémica a alguém da nossa família que até podemos nem conhecer, mas exatamente porque não era falado, porque está excluído do sistema, nós permanecemos em lealdade sistémica. Como diz a minha querida Vera Gomes, nós somos muito mais leais do que livres. E às vezes estamos nesse movimento para a morte, não é? E essa morte está muito próxima de nós, muito próxima daquilo que nós vivenciamos, só que é de uma forma inconsciente. Então, Ana Patrícia fala também aqui neste livro, Encontre o seu lugar no mundo, deste movimento que muitas de nós fazemos, e eu inclusive, quando estamos a olhar para excluídos da nossa família. Às vezes nós não percebemos porque é que nós temos consciência
de muitas coisas, na parte mental nós sabemos como as coisas se processam, o que é que está errado, qual é o movimento que nós temos que fazer, o que é que nós temos que largar, e não conseguimos sair daquele movimento, não conseguimos sair, assim, conscientemente na minha mente eu tenho consciência de tudo aquilo que não devo fazer, mas de uma forma inconsciente os meus movimentos na vida levam-me outra vez para aquele lugar. Um lugar onde me causa dor, um lugar que me causa perdas, um lugar que me causa escassez. Às vezes a escassez monetária não é mais que uma escassez de sentimentos, não é mais do que uma reprodução de um movimento que nós estamos a fazer para a morte, e exatamente tudo isso. Então hoje é sobre... vamos abordar um bocadinho no livro, Ana Patrícia, de uma forma muito leve, porque isto, obviamente que o pensamento sistémico, as constelações sistémicas, não são algo que se aprenda só num livro, não é? Mas o livro já nos dá para nós termos consciência, às vezes, de alguns movimentos que nós estamos a fazer. E eu creio que já estamos aqui quase todas. Entretanto, se vocês quiserem compartilhar, se vocês acharam que este conteúdo do livro da Ana Patrícia, dos comentários que aqui são feitos, poderá impactar mais alguém, poderá ser um conhecimento válido para mais alguém dos vossos conhecimentos, existe aí no Instagram um aviãozinho, compartilhem, levem este conteúdo a mais pessoas. Então, voltando para quem tem o livro, na página 132, diz o seguinte, portanto, tínhamos falado sobre a voz da sabedoria ancestral que habita entre nós, tínhamos feito também até uma meditação sistémica na última leitura, e o subtítulo agora deste capítulo é Quando a Morte se Aproxima. E Ana Patrícia diz: quando eu estava a meditar no final da vida do meu pai, tive um forte pressentimento de que ele ia morrer. Senti que esse momento estava bem próximo, embora não quisesse acreditar naquilo que estava a sentir. Como nos abrimos para algo que não desejamos experimentar na vida? Esta foi uma questão que a Ana Patrícia se colocou. Como é que nós nos abrimos para permitir que a dor nos atravesse? Outra questão que eu acho que existe para muitas de nós. Como é que nós nos abrimos para permitirmos que a dor nos atravesse? Quando o nosso movimento normal é fugirmos da dor, mas quanto mais fugimos, quanto mais nós nos tentamos distanciar e não ver algo que temos que vivenciar, mais nós nos aproximamos, enquanto não tomarmos consciência de o que está por trás dessa dor. Eram 6 horas da manhã e eu tinha acordado assustada de um sonho com ele, o pai, que já não me lembro. Então sentei para meditar. A consciência da morte dele veio-me claramente. Chorei muito. Peguei no livro Mulheres que Correm com Lobos, abri e li esta frase: uma loba matou um dos seus filhotes que estava mortalmente ferido. Para mim foi como uma dura lição sobre a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. Na hora, a voz da sábia em mim mostrou-me que eu estava segurando o meu pai com um grande amor que nos unia. Chorei muito e meditei. Agradeci e entreguei a vida dele. Naquele dia, que era um domingo, fui para a casa dele no fim da tarde para lancharmos juntos. Ele passou muito mal, foi internado e morreu 3 dias depois. Nunca mais voltou para casa. Só o amor chega tão longe. Se a voz ancestral em nós nos guia para atravessar a dor e ir além dela na direção do amor. E é essa voz. Só essa voz ancestral é capaz de nos guiar para, com o amor, podermos atravessar a dor e ir para além dessa dor, ir na direção desse amor. Isto vale uma reflexão. Quantas de nós
e já agora coloco-vos aí a pergunta, quantas vezes é que vocês se abriram a algo que não desejam experimentar na vida? E como é que nós permitimos, ou como é que nós nos podemos abrir a uma dor para que ela nos atravesse, para que a gente possa vivenciar? Eu sei que há aqui pessoas da autocura que obviamente sabem fazê-lo através da autocura. Eu vou aguardando, eu sei que há delay. Como é que nós podemos? Basicamente através do amor, não é? E o amor, o tal, é o amor aceitando tudo que foi, do jeito que foi, tudo que é, do jeito que é. Deixando com os nossos pais, no caso aqui, que a Ana Patrícia nos traz da morte do pai, deixando com o pai a escolha do pai da hora de morrer. E tomando apenas a parte dela, que é sentir aquela dor, deixar-se atravessar pela dor através do amor. Isto é o verdadeiro elo. E às vezes é exatamente esses movimentos de amor, por esses movimentos de amor, que nós também estamos e ficamos a olhar para a morte. Ainda além das polaridades, vítima-agressor. Escutando as mulheres, a Ana Patrícia teve experiências pouco usuais, experiências transpessoais. Porém, antes de ser uma consteladora familiar, não considerava exatamente que estava a acessar a um campo das pessoas da forma tão natural como fazemos hoje. Eu e milhares de consteladoras ao redor de todo o mundo. Já foi dito aqui que através das constelações familiares nós conseguimos aceder a um campo, não é? Um campo morfogenético, e nada depende do constelador, tudo é mostrado no próprio campo. O constelador apenas tem como função guiar, não é? Ela estava no último ano do curso da faculdade e fazia estágio no conselho tutelar da cidade vizinha quando começou a atender uma menina de 14 anos que apanhava muito do seu pai. Era uma jovem terapeuta e quanto mais queixas lhe chegavam, quanto mais aquela menina sofria, mais indignada a Ana Patrícia ficava diante da dor dela. Até que um dia, depois de muitas intervenções do Conselho Tutelar, o pai foi chamado e pediram à Ana Patrícia que o atendesse. Diante de mim, aquele homem chegou como o agressor. E isso provocou-me um misto de sentimento de raiva e indignação. Eu estava muito próxima da filha dele nos últimos meses e senti profundamente a dor daquela menina. Mas eu estava ali e dispus-me a escutá-lo. Ele começou a falar da sua história, do seu desamparo, da sua dor, da sua enorme dor. E de repente, sem que eu me apercebesse com mais clareza o que estava a acontecer, começou a transformar-se dentro de mim a forma como eu me sentia. A minha indignação começa a desmanchar-se e eu fui tomada por um sentimento de profunda empatia e compaixão. Profunda por aquele homem. Eu só sentia a dor dele. Num momento, escutando, eu começo a conectar-me de forma muito ampla com o seu desespero e a dor de quem agride. De diversas outras pessoas, através das quais podemos ver a mão que dá vazão a esta violência. Presente, dentro e fora de todos nós, presente em todas as famílias, e começa a ter uma percepção ampliada de todos os agressores e de alguma maneira difusa, e eu entendo que vítimas e agressores estão aprisionados no mesmo grilhão de desamor, de perdição, de desespero e de dor. E aquela experiência modificou-me para sempre. Muitas vezes um agressor
é também ele uma vítima, não é? Mas a tendência que nós temos é fazer o tal julgamento. Muitas vezes nós só estamos a replicar aquilo que já sentimos. Muitas vezes nem sequer sonhamos a dor que atravessa aquela pessoa. E tudo se resume à primeira coisa que lemos. Como é que nós nos permitimos abrir para essa dor através do amor? Então, a partir desse estado, onde provavelmente eu vi pela primeira vez e comecei a sentir compaixão por todos os homens que davam vazão à violência, que se colocavam nesse lugar de exclusão, de agressão e de solidão. E eu, naquele momento, ainda uma jovem terapeuta em formação, senti de forma muito contundente que era possível ir além do lugar comum do julgamento. Para nos conectarmos com o movimento da alma das pessoas que mora muito além daquilo que elas fazem e provavelmente repetem. É importante dizer que, de maneira nenhuma, estou a afirmar que não devemos trabalhar e denunciar a violência, seja ela qual for, e acolher e cuidar amorosamente das vítimas, criando espaços de restauração, cura e amor. Mas precisamos de ir mais além. Então, como julgar? Cada homem violento, está vinculado de forma invisível a uma vítima, a uma situação violenta no seu sistema familiar ou a experiências traumáticas dos seus antepassados. Cada vítima está ligado a algum algoz de forma profunda no nível da alma. Tudo o que se passa nas constelações familiares são movimentos de alma. Movimentos muito mais profundos, não é? Então, vinculada por laços aparentemente invisíveis a destinos anteriores, a movimentos que os possuem e que muitas vezes não poderão ser evitados apenas porque tomamos consciência deles. Às vezes a violência explica-se, muitas vezes, através destes tais vínculos invisíveis a destinos anteriores. Não se trata mais de apenas de procurar culpados. Quando estamos diante de uma dor humana escancarada à nossa frente, já não somos capazes de julgar e acreditar que existe alguém certo ou alguém errado. Não existe certo nem errado, não é? Quando todos estão sofrendo nas duas polaridades e quando sabemos que a violência que nos habita começou muito antes de nós. E é curioso porque muitas vezes nós quando pedimos, por exemplo, para nos representar o enneagrama familiar, como quando atendemos em constelação sistémica no processo individual e pedimos à pessoa para nos desenhar o enneagrama, a verdade é que nós muitas vezes, através dos traços que são feitos, eu não vou dizer quais são, nós nos apercebemos de muitas exclusões naquele sistema familiar. E às vezes até nos apercebemos nesses desenhos, as pessoas não têm essa consciência, mas até nesses desenhos muitas vezes passa-nos a existência de violência anterior, de exclusão tão forte, provavelmente por traumas de assassinos. Aliás, todos nós devemos ter na nossa família algum assassino, algum ladrão, alguma prostituta, alguma bruxa. Todos nós. E às vezes podemos estar ligados a isso mesmo. E perdi-me no sítio onde eu estava a ler. Quando sabemos que a violência que nos habita começou muito antes de nós, e quando sabemos que tudo isso movimenta as nossas almas através do amor e da dor, tudo empurra as nossas almas em direções incompreendidas por nós, para a luz ou para a violência. A experiência que eu narrei anteriormente foi uma das primeiras, porque eu ainda estava na faculdade de Psicologia. Mas no meu livro anterior,
que é o livro da Ana Patrícia, que se chama Corpo, Prazer, Dor e Luz. Eu narrei também experiências com os jovens que estavam numa fundação, fundação da casa. Quando li as fichas daqueles meninos, portanto, um colégio, nós aqui em Portugal o que temos são aqueles colégios para miúdos que têm alguns problemas de comportamento. Então, a Ana Patrícia já tinha atendido nesse âmbito, no Brasil. Então, quando li as fichas daqueles meninos vítimas, eles também, de tamanha violência, abandono e vulnerabilidade, eu não mais me senti diante de menores infratores, mas sim de meninos cujas vidas tomaram o curso da dura espada de dor de quem fere porque foi ferido, de quem abusa porque foi abusado, de seres humanos cambaleando na vida e ainda tão jovens relacionando-se com uma estrada sombria do submundo do crime e do desamor. E eu nunca mais esquecerei o contacto com o desejo nos olhos daqueles ali dentro que desejavam ardentemente ir além, sair daquela situação e fazer diferente. Olhando para as pessoas, a minha questão sempre foi: como podemos ajudar numa situação como esta? Qual é a saída que contempla a todos e nos faz ir além da divisão entre vítimas e algozes? Como cuidamos de ambos os lados? Como podemos a cada dia dar um passo a mais no acolhimento de quem sofre como vítima e de quem sofre como agente de violência? Quem é agente de violência também sofre. Como construímos uma sociedade mais livre desses dramas transgeracionais que se repetem, como se fosse uma predestinação ou uma condenação? O que de facto nos torna livres. A nossa tarefa é árdua, cuidar de todos, porque há algo em nós e no plano social que prefere sempre acreditar que tem um culpado em vez de que temos dois lados, que podemos responsabilizar apenas alguém. É mais fácil optarmos pela situação de responsabilizarmos, de atribuirmos um culpado, do que olharmos para as coisas e percebermos que tudo tem dois lados, tudo é luz e sombra. Então somos todos responsáveis. Tudo me toca e tudo me diz respeito. Estamos todos nós interligados, não é? Não é uma questão do outro, é uma questão nossa também. Então a aplicação deste olhar sistémico do trabalho para quando olhamos para as situações e começarmos a perceber que muitas vezes aqueles que são agressores têm por trás de si dores, traumas e que apenas replicam uma violência porque também eles são vítimas, só é possível fazer através de um único olhar, que é o olhar do amor. Se nós conseguimos perceber que muitas vezes este desamor, esta violência tem na base um desamor, um trauma, uma ferida maior, um vínculo a alguém na sua ancestralidade que está também, que também vivenciou estas questões, nós conseguimos olhar e conseguimos poder incluir, porque tudo em constelação se trata de incluir. Sempre que nós julgamos, sempre que nós emitimos um julgamento de agressor e vítima, sempre que nós emitimos um julgamento de culpado e inocente, nós estamos, também nós, a fazer uma exclusão. E tudo aquilo que nós excluímos, nós vamos atrair. Tudo aquilo que eu não quero, eu para não querer, tudo aquilo que eu faço julgamento é porque eu também o tenho internamente. Então,
Eu, para fazer essa exclusão, eu tenho que manter o meu foco naquilo que eu estou a excluir. E automaticamente, inconscientemente, eu também vou reproduzir essa mesma dualidade. Mas a verdade é que todos somos responsáveis e todos estamos interligados, não é? Até mesmo nós, quando fazemos julgamentos, vamos nos emaranhando nesses sistemas, nessas almas, nessa alma coletiva à qual nós pertencemos. E agora entramos num novo capítulo, que é o capítulo 6, que fala da aplicação do olhar sistémico através do trabalho com mulheres, da Ana Patrícia. E começa com uma frase de Bert Hellinger que diz: a vida vem até nós passando primeiro pela mãe. Assim como aceitamos a mãe, aceitamos a nossa vida. Seja o que for que nós tenhamos a criticar na nossa mãe, temos também a criticar na nossa vida. Quem se afasta da própria mãe, afasta-se da vida. Por isso, o primeiro êxito da vida dá-se no nosso relacionamento com a mãe. Eu tenho-vos falado em algumas vezes da questão de tomar a mãe. Tomar a mãe é exatamente isto. Aceitarmos a mãe, aceitando a vida, deixando com ela tudo o que foi, do jeito que foi, e simplesmente ficando com aquilo que é nosso, sem julgamentos, não é? Sem fazer a tal questão de o que é certo ou o que é errado, do que é agressor, do que é agredido. Tomar a mãe é olhar para a humanidade da nossa mãe e compreender que, apesar dos medos, apesar das dores, apesar dos bloqueios, dos traumas, ainda assim ela deu-nos o bem mais precioso que nós podemos ter, deu-nos a vida. Às vezes temos até mesmo que separar a mãe, a nossa mãe, da mulher que viveu com o nosso pai, para deixarmos com a mulher que foi casada com o nosso pai, ou que viveu com o nosso pai, ou que etc., aquilo que nós atribuímos ao julgamento, não é? E compreendemos melhor e percebemos que a nossa mãe, ela deu-nos o bem maior. E isto é olhar com a humanidade, deixando com ela, compreender os traumas, deixar com ela os traumas, os medos, fazer esta tal ponte que vínhamos a falar há pouco, que muitas vezes aquele que é violento, aquele que é agressor, aquele que nós fazemos julgamento, tem atrás dele também traumas tais como nós, não é? E muitas vezes nós olhamos para a nossa mãe e dizemos: porque ela não fez isto, não me deu carinho, provavelmente a nossa mãe também não teve esse carinho, tem os mesmos traumas que nós. Nós só estamos a replicar e não vemos a humanidade da nossa mãe. Então é ver a grandeza, a coragem, a força, o amor de quem entregou tudo que tinha, tudo o que sabia, tudo o que conseguia, como sabia e como podia. E acima de tudo, ver a grandeza de quem nos deu o bem mais precioso que nós jamais vamos poder repetir, que é a vida. Então, para isso nós temos que olhar para a nossa mãe como pequenos, não é? Como aquela que nos deu a fonte de vida. E dizer sim, dizer à nossa mãe: tu és a mãe certa para mim. Nem sempre é fácil nós dizermos: tu és a mãe certa para mim. E se ainda não for fácil, também está tudo bem. Podemos simplesmente dizer: eu ainda não consigo, mas tu és a mãe certa para mim. De ti eu recebi o essencial. De ti eu recebi tudo o que eu precisava. De ti eu recebi a vida. E isso é suficiente. E isto faz-nos seguir para a vida.
faz-nos assumir o compromisso de fazer algo de bom com a nossa vida. Quando tomamos com humildade, quando tomamos com humanidade a nossa mãe, tal como foi, do jeito que foi. E é isto que Bert Hellinger quer dizer nesta frase. A vida vem até nós passando primeiro pela mãe. E da mesma forma que nós conseguimos olhar para a mãe com esta humanidade, com esta humildade, nós conseguimos olhar para a vida que nos chega com a mesma humanidade, com a mesma humildade. E seja o que for que nós vamos, sempre que nós, aliás, quando Bert Hellinger diz assim, seja o que for que tenhamos a criticar na nossa mãe, também temos que criticar na nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que nós criticamos na nossa mãe, no fundo, é uma crítica que nós estamos a fazer também para a nossa vida. São julgamentos que nós vamos trazendo para a nossa vida. Porquê? Porque não tomamos a mãe. Não estamos no lugar de pequenos. Como não estamos no lugar de pequenos, em relação à nossa mãe, nós vamos estar sempre no lugar de pequenos. Como não estamos no lugar de pequenos, nós não olhamos para a vida, não seguimos para a vida para fazer algo de bom, porque achamos sempre que não recebemos o suficiente. E enquanto nós achamos que não recebemos o suficiente, nós não podemos ir para a vida. Então, o primeiro êxito que nós temos na vida é exatamente esse, tomar a mãe. Olhar para a mãe como aquela mãe foi exatamente a mãe que eu precisava e ela foi suficiente. E por isso, este é o nosso primeiro grande êxito. Porque nos leva à tal posição que é a única que faz com que a vida flua. Uma posição que é tomarmos tudo com amor. E então, hoje vamos ficar por aqui no Instagram. Quem está comigo na sala do Zoom, vamos prosseguir então para uma meditação sistémica. Olá Nanda, Fernanda, bem-vinda. Love Nugget também, Ana Santiago, muito bem, bem-vinda aqui. No próximo domingo vamos retomar com a leitura e vamos prosseguir então na página 136, no capítulo 6, olhando esta visão sistémica do trabalho com as mulheres, ou falando na cura da relação com a mãe e mergulhando na nossa identidade, não é? E agora aqui eu despeço-me com um grande beijinho, até ao próximo domingo, e quem quiser fazer parte de estar integrado é só mandar-me um direct e eu envio-lhe o grupo, o link para entrarem no grupo do Ser, Sentir e Evoluir, que é o meu grupo privado, e poderão depois continuar comigo em privado na sala Zoom para fazermos uma meditação sistémica e desta forma todas juntas podermos entrar nesse vínculo de prosperidade e de fluidez para a vida, tomando e fazendo este trabalho maravilhoso, que nem sempre é necessário que seja através de constelação sistémica, mas que se pode fazer também através de meditações sistémicas. Um beijinho enorme no vosso coração e até ao próximo domingo. E entretanto já sabem, se quiserem, basta enviarem um direct e podem ter acesso ao grupo Ser, Sentir e Evoluir, onde fazemos sempre a meditação após a leitura do trecho de domingo. Tá bom? Beijinho e até para a semana. Eu só vou terminar aqui